Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pharmatech Talks, né? O nosso podcast aí da indústria farmacêutica, do marketing, do evento, desse mundo que a gente criou em torno do conteúdo do marketing farmacêutico. Hoje estamos aqui, né, Thiago? Só nós dois. Exatamente, Não temos Luba. convidado, ninguém quis vir, não, brincadeira. Esse episódio aqui vem fechar uma série de pessoas que estiveram lá no palco do Pharmatech Talks. Agora, de fato, o evento já foi, né? A gente gravou alguns episódios antes, outros depois. Esse aqui, o evento já foi semana passada, foi maravilhoso. O que a gente construiu de conteúdo ali com 6 palestrantes foi muito interessante. E hoje vou eu e o Thiago aqui bater uma bola pra gente conversar um pouco o que a gente achou do evento, o que a gente viu lá e falar um pouco sobre nossos conteúdos também. Isso aí, Luba, meu parceiro de bancada de podcast. Pessoal do canal Farma, prazer falar com vocês. Primeiramente, um agradecimento muito especial a quem esteve conosco no Pharmatech Conference, que foi na semana passada. Foi um sucesso, uma entrega extraordinária. Um agradecimento especial também aos painelistas, foi incrível. E a gente está fechando aqui a primeira temporada do Pharmatech Talks com esse episódio que reflete um pouco do que eu e o Luba falamos durante o evento, certo, Luba? É isso aí, cara. Eu me diverti muito lá, não sei você. Eu achei muito interessante estar lá e conversar com o pessoal, encontrar muita gente, né? Aquela energia difusa do evento que eu falo. É, a gente que organiza o evento, que você tá ali, né? Você sabe de toda a preparação e tal. E você vai pra operação, você conhece muita gente, você tá vendo tudo acontecer ao redor, tem vários canais, né? Por isso que eu falo que é uma energia difusa. Você tá muito preocupado para que tudo dê certo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que vai dar certo, né? Mas a gente fica preocupado e as pessoas querem conversar com a gente tem que fazer ali nossa networking, nossas conversas, pessoas queridas que muito tempo que a gente não via, que a gente viu pós-pandemia também nessa oportunidade, é muito legal, né? É muito divertido estar lá. Essa eu não tenho muita experiência com organização de eventos, mas para mim régua de sucesso de evento é quando você conversa com os participantes e todo mundo diz que viu coisas que nunca tinha visto. Eu acho que é um bom termômetro para um evento que se propõe a ser um hub de inovação e tecnologia para a indústria farmacêutica. É, Então, só recapitulando, né? O que a gente teve lá? A gente teve o Tony Ventura, o malucão Tony Ventura, com as suas tecnologias, com as suas coisas. Cara, muito dinâmico, né? Com muita coisa interessante. Todo mundo anotando muito, eu vi, né? Muita tecnologia legal, muita referência, muita né? referência interessante, muita ferramenta. Na sequência, a gente teve a Ana, da Wall Tech, Ana Contier, Ana Contier, falando sobre Power Skills, né? sensacional. Muito interessante, um conteúdo que ficou. A gente estava ontem, né, falando sobre os cortes desse episódio e do conteúdo que ela levou lá. Cara, uma visão totalmente nova sobre competências, sobre soft skills que ela chama de power skills, que de soft não tem nada, aprendi com ela. Na sequência, quem foi? Billy Nascimento falando Billy de Nascimento. neuromarketing, uma abordagem incrível do neuromarketing aplicado à propaganda farmacêutica. O Billy é um cara fantástico da ForBrain, trazendo coisas assim do futuro, realmente. Coisas que você fala, cara, isso aí é que é da NASA, isso aí o que ele tá fazendo? De medição, de globo ocular, de movimento, neuromarketing, cara, muito interessante. De coisas que saem daquele hype. Nossa, o neuromarketing vai ser um negócio que daqui a anos. Não, ele tá fazendo hoje, né? Muito interessante. Verdade. E falar de coisas que estão acontecendo hoje, na sequência, vem o nosso amigo Otávio Freire, da Safeguard Cyber. Cara, eu fiquei muito impressionado com o Otávio. Eu acho que uma das partes incríveis assim desse evento foi essa capacidade de conectar a demanda reprimida que aconteceu durante a pandemia e o que a gente levou para discussão. Verdade. Porque a utilização do WhatsApp explodiu durante a pandemia, né, como canal de utilização com a classe médica. E aí existem muitos questionamentos sobre compliance, segurança, como utilizar esse canal de uma forma. E aí a gente teve a felicidade de trazer um palestrante que tem muita experiência nisso, atende 8 das 10 maiores farmas no mercado global e deu um show assim do que pode ser feito e do que precisa ser feito, né? Eu gostei muito também. Eu achei interessante isso. Ele é um cara muito legal, né? Um cara muito inteligente, muito multicultural, como eu falei ali, né? De mistura É várias origens, verdade. várias culturas. E a ferramenta dele, cara, assim, a capacidade dele empreender e trazer uma ferramenta que cria uma camada ali
de observação e de monitoramento de WhatsApp, eu acho que é fundamental para qualquer negócio no Brasil hoje em dia, né? É verdade. Inclusive, eles comentam que um outro nicho que eles atendem com muita força é a indústria financeira. O mercado financeiro passa por essa questão de como o gerente do banco se relaciona com os clientes e como o WhatsApp também se transformou num canal importante e como que você cuida de segurança e compliance para isso, né? Faz todo sentido. Eu fiquei bem legal, bem interessado assim na ferramenta dele. A Aí gente na teve sequência, dois palestrantes mais fracos, né, Luba? pra tapar buraco lá, entrou você, entrou eu, né? Aí a gente falou umas besteiras lá e tudo bem, né? É verdade, mas brincadeiras à parte, a gente conseguiu levar um estudo muito interessante de como está a utilização do impacto promocional via representante, né? Uma discussão bem legal, alguns cruzamentos que a gente desenvolveu durante esse ano, especialmente no primeiro semestre. E o Luba, com brilhantismo aí, fechou Imagina. essa discussão de analógico e digital, cara. Foi uma provocação bem legal, Luba. Foi gostoso, né, cara? Acho os assuntos que a gente vive no dia a dia. Por isso que eu falo com muito tranquilidade, porque é o que a gente vive aqui todo dia. Esses projetos de marketing digital para a indústria farmacêutica que a gente recebe de ligação. Hoje de manhã eu recebi uma ligação sobre isso. Opa, matei um mosquito. E é muito interessante porque são coisas que a gente tem feito. Então, assim, é mão na massa mesmo. Não tem, vou olhar, vou pensar. Não, cara, amanhã vamos começar a fazer o projeto, vamos testar esse público, vamos colocar isso aqui, uma isca digital diferente, o médico clicou, não clicou. Viver o dia a dia do que é formal que tá acontecendo agora, né? É muito dinâmico. Acho que uma reflexão muito legal que eu vi muitos palestrantes falar durante o Pharmatech é as pessoas lembrando de que o médico é gente, o médico é consumidor, o médico é ser humano, né? Por incrível que pareça. Acho muito engraçado isso. Cara, isso é básico, mas é uma reflexão que sempre volta, muito interessante. No modelo de persona, assim, quando você fala, putz, um cliente chega pra mim e fala assim, queria falar com um médico, ginecologista ou um ortopedista e tal. Então, assim, o cara imagina que o médico só tem aquela dimensão médica, né? Assim, até por questões de compliance e tal, acho que os caras são educados a pensar só na dimensão profissional do cara, né? E não esquece que o cara tem filho, que o cara faz esporte, que o cara vai viajar final de semana, que ele vai no shopping. Gente como a gente, né? Não é um alienígena, né? Então, exatamente. Assim, cada vez mais, né? Então, assim, você ficar imaginando que o cara vai chegar em casa às 9 horas da noite, cansado de um dia inteiro de trabalho, que ele fez ali não sei quantas consultas, e vai fazer seu curso, né? Ele até pode querer, mas haja conteúdo, né? Haja tesão para poder fazer um negócio assim, porque... E aí eu volto na importância de um evento que discute assunto como esse, por isso que é tão importante contexto, relacionamento, criação de conexão. Se a tecnologia for um canal para alcançar e ela qual a importância de cuidar de questões como compliance e segurança para isso? Por isso que o Pharmatech Conference foi um evento tão especial e eu tenho certeza que é uma plataforma que vem para ficar, para sempre trazer esse tipo de discussão. E respondendo aí, tem muita gente me perguntando sobre os conteúdos que foram gravados, né, Luba? O conteúdo está sendo todo curado do evento e em breve aí disponibilizado para todo mundo poder degustar. Vamos fazer uma edição longa, né, na íntegra do que tiver ali, mas vamos picotar, vamos recortar, vamos entregar. Quem ficar com preguiça vai ver 1 minuto só, quem não tiver tempo vai ver 10 segundos. E, cara, o importante é disseminar conteúdo e falar sobre esse assunto, né? Com certeza. Então, fechando a temporada do Pharmatech Talks com o contexto do que foi o evento, a gente vai bater aqui um papo hoje sobre qualidade da propaganda, né, Luba? Como isso tem acontecido? E o que mais me impressiona é que acho que a gente bateu esse papo faz uns 4 anos, uns bons 4 anos atrás. Verdade. Esse seu gráfico aí, parece que ele foi feito agora, mas análise do IA versus demanda versus... Não é uns 4 anos já? Uns 4 anos, é uma construção histórica, ela é muito pautada em provocação dos clientes, né? Provocação positiva de que lá no evento eu tive até a oportunidade de falar que quando essa história toda começou em 2011, de 2010 para 2011,
falavam pra gente pensar muito bem em investir numa iniciativa dessa, porque representante não usava ajuda visual, né? Existia esse contexto antes da gente imaginar Mas, o Thiago, tablet. me explica um pouco de onde veio a ideia de criar esse índice, né, o IA, porque não existe nada, né? Você teve que criar. Tem uma questão muito curiosa com relação a. Vamos falar um pouco de CLM, vamos dar um passo para trás. Quando. Eu lembro que nos 3 primeiros meses de utilização do Tab Media, o Tab Media cresceu muito rápido, né? A gente, ali em 2011, a gente já tinha mais de 5 mil usuários em operação. Isso é reflexo do tamanho das operações que usavam Tab Media. E aí, quando a gente pegava e pensava como a gente podia mensurar o que estava sendo utilizado, a gente ficou impressionado positivamente com o tamanho, com a quantidade de impactos que estavam acontecendo. A gente Era um Big Data, tava ali, você estava sentado em cima de um Big Data. Era impressionante, a gente falava assim, mas como assim no mês foram apresentados mais de 1 milhão de slides naquela época, né? No começo da operação. Só tem algum erro aqui. E aí a gente olhava e começou a entender dinâmica promocional, né? Tamanho de grade, técnica de propaganda, como que o representante levava aquele conteúdo. Só que a gente começou a perceber um evento muito curioso, que era que algumas telas elas eram passadas muito rápido, muito rápido. E óbvio que isso pode acontecer por diversos motivos, né? Uma tela pode ser passada rápida porque o representante não compra aquela ideia, não faz sentido dentro do contexto do que ele usa. Tem uma questão importante com relação a essa discussão entre até onde você pode flexibilizar o material promocional para o representante utilizar. E aí uma coisa que sempre me chamou a atenção, quanto mais engessado é a grade, quanto mais engessado é a mensagem que você quer que o representante transmita, sem que ele coloque dentro do contexto da técnica de propaganda dele, menos ele usa ou ele usa de uma maneira que não é tão eficaz, que se reflete nesse conceito de qualidade da propaganda. Eu costumo brincar com os clientes que a primeira personalização que o representante faz no material promocional é não usar. Essa é a primeira personalização, segundo o critério dele, porque o nome disso é ajuda visual, né? Não é atrapalha visual. Não é atrapalha visual. Só que às vezes é para isso, né? Parece que... Exato. Cara, você estava falando, alguns laboratórios usam a ajuda visual ou atrapalha visual como um catálogo, né? E o cara monta uma linguiça ali, uma sequência de conteúdos enormes. Ele fala assim, cara, eu vou disponibilizar tudo que eu tenho para o representante, tudo. E ele cria uma biblioteca tão gigante que o cara tem que mesmo que queimar a página para poder chegar onde ele quer, ou ele tem que vasculhar o conteúdo para chegar onde ele quer, e aquilo é uma ferramenta para ele, às vezes, de utilidade mesmo, que ele tem uma tela ali no meio que ele vai procurar, mas às vezes ele nem sabe que ele pode personalizar ou não deixaram personalizar. Então fica uma coisa esquisita, né? Assim, o processo de treinamento barra marketing barra vendas, às vezes não está alinhado. Vários laboratórios que eu trabalhei em 8, muitas vezes não estava alinhado. Assim, na grande maioria das vezes não estava alinhado. Porque o cara do treinamento, ele tinha uma preocupação, eu preciso treinar o representante. O cara do marketing, eu preciso vender. Só que você precisa treinar nesse conteúdo do cara do marketing. Então, marketing e treinamento não se conversavam. Essa é uma questão curiosa da gente explorar. Se você assistiu o episódio do Billy sobre neuromarketing aplicado à indústria farmacêutica, antes de ver essa conversa nossa, algumas coisas vão ficar muito claras. A partir do momento que a gente faz todo um estudo exploratório com relação à disponibilidade mental do médico, como o médico reage de uma forma positiva ou negativa a um contexto visual que está apoiando um speech, que está vendendo, que tá trabalhando para criar conexão e influência, não faz sentido eu imaginar que o material que é ajuda visual, se não for usado da maneira adequada ou correta, vai contribuir. Por isso que a gente trabalha tanto com o conceito de qualidade da propaganda. E aí, voltando na questão do IA, quando você comentou, a gente falou, poxa vida, tem um volume de apresentações
que ela está sendo queimada. O que é queimada? O representante passa em menos de 2 segundos. É a apresentação da Marvel, sabe a apresentação da Marvel que faz assim... Muito bom. Pra mim é o PPT da Marvel, entendeu? Que você passa assim, ó, passa 200 filmes ao mesmo tempo enquanto tá escrevendo Marvel lá no meio e acabou. E aí o cara, entendeu? Não faz muito sentido. Mas eu acho que o grande achado é a gente entender por que acontece essa apresentação da Marvel, né? Por que alguns slides são queimados. Um slide ele pode ser queimado, como eu tinha dito anteriormente, o representante entende que aquela ideia não é contextual para o que ele precisa fazer, ou ele tem uma grade promocional que não está aderente ao que ele consegue aplicar no campo. Acho que essa é uma discussão muito legal. A gente já fez vários estudos mostrando quantos produtos cabem numa grade e quantas telas cabem por posição de produto. Isso na prática assim, é matador. Dá pra gente ver como isso funciona de uma maneira bem legal. Que tem tudo a ver com a disponibilidade lá do médico, né? Então, assim, não adianta você querer falar de 200 produtos num dia que não vai rolar. Não cabe. Não cabe em cérebro de ninguém. Existe um número um número clássico, muita gente pergunta, fala assim, mas quanto tempo o representante tem na frente do médico? Se a gente traquear todo o fluxo de apresentação, toda vez que começa uma apresentação e termina, a gente está falando de algo ali de 4 minutos 4 minutos arredondando. Em 4 minutos de conversa, em 4 minutos de venda consultiva, você passa boas mensagens, você consegue criar boas conexões. Talvez a discussão é a prioridade dentro desse tempo, né? E aí a gente volta num assunto que é fundamental. A importância do representante como principal hub, como maestro desse processo todo que acontece. Uma coisa que você fala muito é como a gente precisa trazer o representante para dentro essas estratégias de camada digital que vão completar ali, que vão ajudar o trabalho dele, que vai dar mais elasticidade digital para esse representante, né? Se você parar para pensar, ficou mais complexo ainda, né? Então, assim, vamos lá. Nos primórdios, né? Então, você tinha um VA de papel, o gerente de produto criava lá o VA, dava na mão do representante, ele podia achar aquilo legal ou não. Tinha ali um gráfico interessante que ele usava, que ele puxava lá da pasta para vender. Aí aparece o treinamento, o cara do treinamento olha isso, fala, beleza, eu vou te ensinar a usar isso aqui melhor. No mundo ideal, tanta coisa deveria acontecer, né? Então, estratégia tá ligada com treinamento, tá ligada com marketing, tá ligado com vendas. O cara, na Takeda a gente tinha um negócio lá que antes da gente fazer o material promocional, a gente chamava um comitê de representantes do Brasil inteiro para eles poderem dar opinião no material. Ó, tira esse gráfico, coloca essa tela, coloca aquela outra, porque são eles que vão usar. Então, assim, se eu vou fazer para que eles finjam que vão usar, é melhor não usar. Perfeito. Né? Fica muito ridículo, né? Mas acontece, e acontece bastante. Então, é o que a gente conversava também, que a gente fala, existe um mundo invertido da indústria farmacêutica, né? Existe o que tá tudo bonitinho no papel, lá no plano de treinamento, no plano de marketing. Todo mundo fala, ó, tá aqui, maravilhoso, vai fazer a propaganda, vai ser assim, vai dar resultado. E aí chega no dia a dia, todo mundo vira as costas, quando você não tá lá, e o cara faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, porque não é útil para ele, eu entendo, ele não Sim. deve usar. Eu fui representante em 2005. Eu estive representante, né? Eu não fui representante, porque eu fui um representante há um ano, né? Eu fui um job, graças ao meu mentor aí, Wagner Paiva. Um abraço pra você, Wagner. Faz tempo que eu não te falo com você. Mas o Wagner me mandou pro campo e eu fui ser representante e no começo eu queria fazer tudo certinho. E eu percebi que era chatíssimo, assim, né? Enfadonho, assim, era um negócio bizarro. E aí eu comecei a criar meus materiais, comecei a recortar coisas, comecei a buscar coisas que eu achei que funcionavam ou não. Eu usava ajuda visual quando eu achava que deveria usar, que era para ajudar de fato a vender um conceito, uma ideia, nesses 4 minutos aí que você está falando. Que podem ser 10, podem ser 30 segundos, a gente está falando de média, né? Cara, e uma outra coisa que me marcou muito também numa época de Mantecorp, na antiga Mantecorp, lá da família Mantegazza, eu saí a campo uma vez em Curitiba. E eu saí com o representante, ele estava muito nervoso, como sempre, né? Porque assim, é uma situação muito chata ter que acompanhar o representante. É muito rica, mas ao mesmo tempo é muito chata, porque ele parece que está monitorando, que está invadindo o espaço do cara, o que ele está fazendo. Parece que eu estou avaliando ele, né? Eu tentava deixar o mais solto possível, mas ele estava muito nervoso e era um cara muito sênior. Era um cara que estava na empresa
há mais de 20 anos com certeza. E no final do dia a gente foi tomar uma cerveja e tal, e a gente começou, né, a se soltar mais, aquela coisa do lubrificante social do álcool, né? A gente começou a conversar, ele começou a dar risada, ele falou assim, Luba, vou te falar um negócio, cara, que legal que você veio aqui hoje, você percebeu que eu tava muito nervoso e tal. Eu falei, tá, pô, que legal, cara, obrigado, né? Fico feliz de você se abrir comigo e tal. Ele falou assim, ó, eu vou te mostrar um negócio, se você falar que eu mostrei, eu vou falar que é mentira, eu vou sumir com esse negócio. Mas eu quero te mostrar um negócio que funciona. O que eu uso pra vender todo dia? E esse cara me puxou um caderno da pasta, que tava lá escondido lá no fundinho, um caderno universitário, onde ele recortou ajudas visuais de 20 anos de um produto famoso da Mantecorp na época. E ele montou uma ajuda visual dele com um popurrí de argumentos, frases, gráficos e elementos de marketing de 20 anos num único caderno. Ele falou assim, ó, com o doutor tal que a gente falou hoje, eu trabalho isso aqui. Com a doutora fulana de tal, ela é muito resistente, ela sempre prescreveu ao concorrente, eu falo desse outro negócio aqui. E ele ia folheando o caderno e ia me trazendo elementos. E eu lembro de um papo que a gente teve lá no começo algum momento aí de Tab Media, que eu falei, cara, por que a gente não passa a aprovar, em vez de aprovar materiais promocionais inteiros, a gente não passa a aprovar elementos, né, que vão se montar já teria tecnologia suficiente para fazer isso hoje, né? Já, então com certeza. Vamos lá, imagina uma situação, né, se eu vou num médico que só prescreve genérico, eu tenho um produto de marca, mas eu tenho um diferencial de preço, então eu consigo combater isso. Uma inteligência, não precisa ser nem uma mega inteligência artificial, qualquer inteligencinha que conseguisse criar o perfil desse segmento do médico, conseguiria criar a propaganda perfeita para ele. Ou a propaganda ideal. Que eu poderia sugerir para o representante, é um absurdo falar, vai ser assim, né? Não, eu posso sugerir para ele, falar assim, ó, esse médico com esse perfil, será que não seria legal falar de preço com ele? Então vamos falar só de preço? E, cara, isso nunca foi para frente. Nunca foi para frente. A gente, quando a gente, até a gente vai olhar um número, a gente está falando do universo de, em julho, a gente fechou 7,59 milhões de slides apresentados dentro desse universo Tab Media. No ano? Não, isso aqui é um número mês. Mês. Julho. Isso aqui é uma média. Isso aqui é uma média mensal. Tá aí na tela para ajudar o pessoal como referência. Põe em tela cheia, tio. Um detalhe importante. Ixi, entrou o Mandalorian. Agora foi. Um detalhe importante é quando a gente olha pro mercado, a gente já tem clientes Tab Media que estão tendo iniciativas muito interessantes. Por exemplo, haver uma sequência de apresentação de acordo com o potencial do médico. Auto-sugerir ali para o representante uma ordem, uma sequência de materiais de acordo com o potencial do médico. Isso já acontece. Mas quando a gente olha um volume, uma volumetria de dados desse tamanho, quando a gente fala assim, cara, o que significa 7 milhões de slides apresentados dentro de um mês? Ali dentro tem pistas, tem indicadores assim muito fortes de coisas que estão funcionando e de coisas que não estão funcionando. E aí também a gente sempre volta à questão de que existem representantes com performances maravilhosas que não usam ajuda visual ou que usam muito pouco. E aí vale a referência lá do livro do Outliers. Não é todo mundo que é um outlier. Isso precisa ficar sério, né? Isso precisa ter uma discussão muito, muito tranquila com relação a isso. Se o cara tem uma performance maravilhosa, sem utilização de material promocional, tudo bem, sem problema. Eu também sempre achei. Não percam tempo com isso. A grande questão é quando o resultado está sofrendo. E aí a grande discussão nossa é a qualidade da propaganda na construção do resultado. Quando as coisas estão ruins, você não tem um gato para puxar pelo rabo, né, cara? Você fala, cara, e aí? Vou melhorar o quê? Né? Porque eu tô indo no médico, tô falando, a mensagem não tá entrando. Será que não deveria mudar a mensagem, mudar o jeito de falar? Treinamento, baixar e, não tá chegando, né? A mensagem tá ruim. E aí quando a gente olha, a gente está falando do universo de 16 mil representantes de força de venda que usam Tab Media para fazer a parte da jornada dele de vendas no campo. Se a gente olhar o mercado, acho que o último dado do Sindus Pharma que eu tinha visto era a gente tem 25 mil representantes de força de vendas no mercado brasileiro. Se a gente descontar ali um pouquinho do Tab Media, o que é Operação Latam,
a gente pode dizer que no mínimo 55% da indústria farmacêutica, dos representantes, utilizam Tab Media para promoção. Então a gente fica muito à vontade em trocar com relação a esses dados. Se a gente... eu vou colocar aqui um slide para ajudar. Você falou uma questão do treinamento, uma coisa que me chama muita atenção, e a gente conversou muito com a Ana Contier com relação a isso, era essa questão do treinamento. Dentro da estrutura de mobile learning, do que os representantes consomem de trilha de conhecimento, avaliação de conhecimento, se a gente fizer um recorte de carga horária de conteúdo de treinamento, a média hoje é de 2 horas e meia de consumo de conteúdo de treinamento por representante mês, dentro da plataforma. Óbvio que isso aqui não concorre com treinamento presencial, atividades de pré-work, aquela questão toda. Mas esse é um indicativo também que expressa o tamanho do desafio que é a jornada do representante no campo. E a gente conversa no episódio com a Ana Contier como que eu sou um representante que tem acesso a uma plataforma que eu só posso usar dentro do horário comercial, depois do horário comercial ela fica fechada por questões de compliance e etc, etc e tal. Então, a gente entender essa questão da jornada do representante, como ele usa o material promocional, ajuda muito a gente a entender se quando eu crio uma cadeia toda de esforço que começa com planejamento, treinamento, segmentação, e eu me proponho a colocar o representante na frente do médico naquele momento, todo o movimento foi orquestrado para o representante maestro fazer o trabalho dele. E quando existe alguma desconexão com o que eu quero em termos de posicionar meu produto e o que está acontecendo na prática, esses dados são muito valiosos. E aí você tinha me perguntado no começo, mas de onde que surge o IA? O IA ele surge dessa necessidade da gente falar assim, bom, legal, eu estou falando de 7 milhões de slides apresentados, mas o que isso significa? Então a gente faz um recorte disso, esse aqui é dado de julho fechado, 49% de tudo que é apresentado acontece entre 2 e 10 segundos. E aí, se você estiver assistindo esse episódio agora, faz uma conta mental com relação às coisas que você consegue, a informação que você consegue passar de 2 a 10 segundos. Você consegue dizer muita coisa bem treinada com ênfase nesse intervalo. De 2 a 10 segundos, você chama atenção e passa informações importantes. 31% de todo esse volume promocional são apresentações que se encaixam num trecho de 10 a 40 segundos, que é um tempo muito considerável. E 20% dessas informações são passadas por mais de 20 segundos. O que é bacana nisso, que a gente conversa muito com o cliente, bom, mas por mais de 40 segundos, provavelmente está acontecendo ali alguma coisa acessória à promoção, uma entrega de amostra, um fechamento de raciocínio. Mas a notícia boa é que para passar de 40 segundos, você chegou a 40 segundos. Então você tem que prestar bastante atenção nesse dado. Agora, a grande questão existe uma parte, isso aqui eu só estou falando das faixas de tempo do que é aproveitável, né? Essa questão do que ultrapassa aquela marca de 2 segundos. Por isso que o IA é tão importante, ele é tão original. Porque ele ajuda a gente a fazer um recorte de qualidade da propaganda. E aí quando a gente fala sobre, mas qual é a correlação entre qualidade da propaganda e resultado? Quando a gente começou a se preparar para o Pharmatech, eu acelerei esse estudo. Esse estudo aqui ele pega pelo menos uns 8 mil usuários de força de vendas. Que é um diálogo com os clientes que Luba, como é que está o seu ranking aí da força de vendas? Seguindo o critério que você quiser. Cada demanda, cliente, exatamente. Ou somos 3 e faz uma média. E a grande questão 78,3% dos representantes com melhor resultado de venda têm as melhores práticas de utilização de material promocional. Nossa, olha, descobrimos a roda, né? Quem faz mais propaganda vende mais. Assim, e aí volta naquela questão dos outliers. Tem uma galera fora de série, porque tem que ficar claro, o que é uma coisa fora de série? Uma coisa fora de série é uma coisa que sai da curva e não se aplica
a uma mediana de um estudo desse. Mas esse número, cara, é incrível. 78,3% dos representantes com melhores resultados, segundo os critérios do cliente, configuram no melhor quadrante da qualidade da propaganda. Isso tem Cara, uma... é assim, esse gráfico pra mim, que eu te falei que a gente já há 4 anos tô olhando pra esse gráfico, tentando entender a correlação de qualidade de propaganda, seja qual ela seja. E aqui no caso a gente está falando de usar as telas, né, e tentar explorar o material, né, que eu acho que é isso que é o objetivo do IA. Versus demanda. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso em 8 lugares que eu trabalhei. A gente tem até um recorte de um produto que a gente trouxe de um cliente, aí é cruzado com demanda mesmo na linha do Então, tempo. assim, a gente atende muito cliente aqui também. Eu nunca, nenhum cliente meu, né, desses centenas de clientes que a gente já atendeu esse tempo todo, eu nunca vi ninguém me falar sobre isso, né? É, Isso daí tá enterrado aonde, cara? Porque assim, isso daí deveria ser parte de briefing, deveria ser... deveria estar na porta da empresa, deveria estar grudado lá no departamento de marketing, devia ser fundo de tela de todo mundo. Porque, cara, se a empresa faz conteúdo, disponibiliza conteúdo e disponibiliza uma técnica de venda, a primeira coisa que eu gostaria de ter como correlação é: a minha propaganda funciona ou não funciona? Eu preciso mudar ou não preciso mudar? O que eu estou falando, a partir disso você consegue tirar milhares de planos de ação, né? De isso está funcionando, não está. Você já trabalhou com laboratórios que acompanham isso periodicamente, que olham isso já, cara, num já. Tableau, sei lá o quê, um Essa, Power BI? Cara, as ferramentas estão aí, precisa usar. essa a questão aqui, quando a gente olha a qualidade da propaganda, cada bolinha dessa é um representante. E a gente está olhando do ponto de vista do representante maestro que está compondo ali uma estratégia promocional. Se a gente virar a chave, se a gente olhar pelo lado do produto, aqui tem um recorte de 3 telas de um produto, e aí eu tenho o que você estava comentando, eu como persona de treinamento, ou de marketing, ou de demanda, eu tenho a oportunidade de ter várias janelas abertas para o campo em tempo real. Para falar assim, cara, esse primeiro slide aqui, que ele teve 18.190 impactos no período, o IA dele é de 80%. O que significa isso? Opa, cara, essa mensagem ela foi apresentada mais de 18 mil vezes. E aí, obviamente, o cliente sabe da segmentação do painel dele, ele sabe se 18 mil é pouco ou muito dentro do que ele precisa. Legal. 18 mil visualizações com índice de aproveitamento de 80%. Significa que ele teve 20% de perda, e ele vai entender por que esses 20% aconteceram, porque isso aqui é uma primeira tela. E aí depois ele olha no detalhe se aquela mensagem promocional cabe dentro do intervalo de 2 a 10, de 10 a 40 e mais de 40. Então isso é de uma riqueza para eu sentar com a agência no próximo ciclo e brifar, para eu entender o que está acontecendo. Aqui tem um recado muito claro do campo com relação à aderência do que está sendo planejado com o que está em execução no campo, né? Acho que tem um ouro muito legal aqui dentro disso. É análise objetiva, né? Analítica, análise analítica é um pouco redundante, mas é isso. É você olhar para um negócio e saber se melhorou, se piorou, né? Você está medindo de fato quantas vezes foi mostrado, tal. Eu não vejo os CLMs, os CRMs investirem nisso. O cara quer, porque isso aqui está integrado com o CRM, que isso aqui puxou daqui para lá. Tá, mas e aí, funciona? Minha propaganda ela tá funcionando lá dentro, não tá? São análises muito parecidas com o que a gente faz no digital, né? Quando eu coloco uma peça no Instagram, quando eu coloco uma peça no Google, então eu tenho lá, né, o número de impressões versus o número de cliques versus as conversões. Aqui é muito parecido, a conversão aqui é o tempo, né? Exatamente. Ou a própria correlação com a demanda, né? Então assim, né, que é onde você quer chegar. Para ilustrar o que a gente fez lá no evento, quando a gente pensa no tamanho do desafio que é concorrência, porque são modelos de negócio, dadas as proporções, são modelos de negócio parecidos, são modelos de negócio baseados em visitação. E aí todo mundo disputa
a audiência do médico, o tempo na frente do médico, a oportunidade de criar as conexões e produzir influência. Esse estudo aqui, ele ajuda a gente a dar uma ideia do que pode significar volumetria de utilização de material promocional. Aqui são 7 operações, são 7 laboratórios, da letra A à letra G. São laboratórios com tamanho, com grandes forças de venda, com grandes portfólios de produto. E aí o que a gente fez? A gente fez um trabalho de Impacto Rep, que é qual o número per capita de slides que um representante usou durante o ciclo, nessa média do primeiro semestre de 2022. Se eu olhar do ponto de vista de volumetria, eu posso perfeitamente comparar um laboratório que tem 3.000 representantes com um laboratório que tem 100. No final das contas, é quantos slides o representante usa. Mas para essa comparação ser mais justa, aqui tem laboratórios com grandes portfólios de produto, que faz sentido entender que o desafio do propagandista é parecido. E aí, quando a gente puxa aqui esse recorte, se a gente olhar o laboratório B e comparar ele com o laboratório G, o laboratório B, um representante, ele usa 1.387 slides por ciclo. O que isso significa ou pode significar na prática? Se a gente considerar 12 médicos dia de visitação, esse representante está levando 5,4 slides por médico visitado. E aí vai aquele racional. Bom, como está a minha grade? Quais são as minhas mensagens promocionais? 5,4 slides fazem sentido dentro da minha estratégia de grade promocional? Acho que essa é uma pergunta legal para ser feita. E o laboratório G, ele é um laboratório que o representante trabalha com 512 slides por ciclo. Se a gente usar o mesmo racional, esse cara está levando menos de um slide por médico que ele está visitando. Se isso é bom, se isso é ruim, quem tem que responder é o cliente. É o resultado dele, como está a performance, como está a estratégia dele. Mas uma coisa muito curiosa é que aqui a gente está olhando, no caso do laboratório B, a gente olha volumetria, 1.387 slides por ciclo e um IA na média ali de 70%. Então tem uma qualidade de propaganda muito interessante acontecendo com esse cara aqui. A conclusão é usa e usa bem, né? Exatamente. Mas beleza, a gente começou essa conversa falando que existia um folclore de que representante não usava ajuda visual. E a gente descobriu, o cara usa. E foi rápido isso. A gente fala, a gente está falando de 7 milhões de slides apresentados. Aí a gente deriva isso para a questão do IA. A gente entende como ele utiliza. E a gente traz isso aqui para a realidade para falar assim, o que significa usar e usar bem. E aí a gente conecta com esse estudo que a gente fez em parceria com o Billy da ForBrand. Isso é fantástico. Se a gente trouxer isso para a perspectiva de como o médico está recebendo esse dado, isso aqui foi um estudo que a gente fez com o Billy da ForBrand e parceria com um cliente na época em que a ideia foi, vamos mapear o olhar do médico durante vários trechos de apresentação. E aí a gente chega a duas conclusões aqui muito interessantes. A primeira é que ali é o mesmo material promocional, na tela de cima é um fluxo de promoção feita por representantes com uma senioridade maior. Legal. E aí fica muito claro, representante mais, vamos chamar assim, mais preparado, conseguiu conduzir o olhar do médico com mais maestria, isso aqui está conectado com o speech do representante. Interessante. Depois, no grupo de baixo, o representante que teve um pouco mais de dificuldade, que era um grupo de representantes não tão sêniores, sofre mais para conduzir o olhar do médico para onde ele queria. O olhar do médico sofre mais para fazer essa constelação. E a segunda derivada desse estudo é esse número de 88%, que era qual é a correlação de um KPI de qualidade da propaganda com resultado em vendas. 88% é o índice de correlação. Qual era o indicador promocional que era mais capaz de alavancar resultado em venda? O IA.
quanto melhor o IA do produto, melhor o resultado dele em venda. Por quê? Porque o IA, ele é o resultado de uma série de KPIs de qualidade da propaganda. Uma série. Cara, é tão surreal isso que a gente tá falando, porque assim, eu tenho certeza que muito laboratório nem acompanha se tá usando ou se não tá, se abriu ou se não abriu, não tá nem preocupado, cara. O cara tá, vamos lá. É, tem que ter propaganda? Tem, então faz a propaganda. Tem que ter treinamento? Ah, então faz o treinamento. Cara, tem que ter as coisas precisam estar minimamente orquestradas, né? Ligadas umas às outras. Não né? é propaganda, mas os clientes Tab Media utilizam, viu, Lobo? Eles É, fazem assim. então, ainda bem, cara, porque eu fico feliz, porque eu, assim, atendo muito cliente aqui, cara, e aí, tá, tá lá, vamos fazer um VA aí, faz o VA. O VA, primeiro assim, eu sou muito crítico em relação ao próprio VA, né, assim, pra mim o VA precisava contar uma história, ele precisava ter um contexto, né, precisava ter um começo, meio e fim, assim, um storytelling, de fato. E parece que não, o cara faz um catálogo com várias abas lá, eficácia, segurança, bibliografia, indicação, tá aqui meu produto, apresentei pro mercado, lavei minhas mãos, boa sorte, representante, né? Esse dado que a gente está trazendo, ele é um dado do final da cadeia. Por que ele é tão rico? Por que ele é tão valioso? Esse dado do final da cadeia dá a oportunidade da gente tirar várias conclusões e refazer essa cadeia de uma maneira mais aderente. Inclusive, esse é o conceito básico do CLM. Eu faço o impacto, eu interpreto como esse impacto foi feito e deixo ele mais aderente para o próximo impacto ser cada vez melhor, né? Exato. Talvez o pecado desse processo seja durante um período de 10 ciclos no ano, eu perder a oportunidade de ir aprimorando esse impacto, para ele ficar cada vez mais aderente, né? Conectado a tudo isso que a gente está falando. E para finalizar, Luba, esse racional, e aí um cliente topou a gente fazer um trabalho muito legal, que vamos conscientizar a força de vendas com relação à qualidade da propaganda. Vamos mostrar, isso aqui que a gente está falando, vamos compartilhar com a força de vendas e vamos mostrar qual que é a importância de um impacto promocional bem orquestrado para produzir um resultado mais legal. Nesse primeiro gráfico, isso aqui é um produto em período de lançamento, a linhazinha rosa ela é número de impactos e o gráfico cinza aí é demanda do produto. E aí você percebe o comportamento que a força de vendas tem de ser um motor de crescimento, né? O representante ele é esse motor potente que vai produzir crescimento. Agora, que tipo de combustível esse representante está tendo? Qual que é a octanagem desse combustível? Esse é um lançamento, né? Esse é um lançamento. Porque a demanda é progressiva, você tem ali um estoque de uma fase de lançamento que é onde todo o conceito está sendo criado, né? Você fala muito do produto durante muito tempo. Isso até pode cair ao longo do tempo, mas a demanda vai continuar crescendo porque você plantou uma semente legal lá atrás, né? Exatamente. Você cria um buffer ali, tipo, de ideias, de conceitos e tal. O médico, ele tem o tempo dele de absorver as oportunidades, né? E por ser um lançamento, eu acho que você tem uma atenção maior, você tem uma oportunidade melhor, uma disponibilidade maior do médico. E você constrói tudo isso durante um tempo e depois você tem que manter. Né? Exato. A próxima fase do estudo, inclusive, é acompanhar na linha do tempo se o volume promocional de utilização, qual é o gap, qual que é a queda disso a cada período. Porque esse aqui é um lançamento muito bem feito do ponto de vista técnico. Né? É um lançamento que... Mas todo lançamento deveria ser acompanhado assim, né? Sim. Não é? Cara, deveria olhar isso... Cara, semana a semana, mês a mês. Putz, o que aconteceu, cara? Caiu o número de propagandas, a gente não conseguiu, teve um feriado. Você entendeu? Você que tem uma experiência incrível nisso, eu posso considerar que um lançamento dura uns 2 anos. Até mais, eu até acho. Mais, até né? Mais. Então, até mais. Você imagina, 2 anos é um bom tempo. 47% de volume promocional adicional à média do que esse mesmo time estava fazendo. Então, a galera comprou a ideia do lançamento. É o tesão de falar do lançamento. Exatamente. Agora, beleza, aqui a gente está voltando lá no começo. A gente está falando, bom, foi muito apresentado. Agora, vamos dar uma olhada na qualidade, na questão do IA.
E aí a gente olha o seguinte, se a gente olhar para a média do ambiente Tab Media, a gente tem um número de 61%. 61% é o IA médio de tudo que é apresentado. Agora dá uma olhada no esforço que o representante fez para construir o conceito desse produto. 96%, 79%, 78%, 79%. Olha como que a largada do conceito, o representante usa aqui o material promocional com maestria. Então tem uma... O efeito da novidade é muito pesado, né? Quando a gente constata na prática, a gente está conseguindo ver aqui em números, né? Exato, a gente... aqui o representante está contando uma história, né? E aí conecta com a questão do storytelling que você estava comentando. Cara, assim, passam tantos lançamentos que a gente fez ao longo do tempo que eu acompanhei, não que eu tenha feito, mas que eu acompanhei de produtos revolucionários, é exatamente isso, né? Assim, a hora que você leva essa novidade, todo mundo tem vontade de falar, sai todo mundo ali, né, trincando da convenção, porque foi treinado ali, ó, legal, agora eu vou usar o material, vou mostrar, porque eu preciso provar para o médico um conceito. Agora, o desafio é você fazer isso num produto maduro, né? O desafio é você fazer isso num produto que já tem seus 4, 5 anos de lançamento, que vai começar a ter novos entrantes, novos competidores, né? E às vezes parece que, cara, beleza, já fiz o que precisava fazer, agora eu vou esperar o ciclo acabar que beleza. Não, né? Assim, tem um monte de coisa que dá pra fazer. Ô Luba, e se a gente for conectar isso com a questão da estratégia digital, vamos dar um gancho aqui. Um outro dado que eu não trouxe aqui, todos os meses, mas muitos e-mails são compartilhados. O representante faz a promoção e o representante ele tem um dado tão precioso na mão que ele faz a checagem, ele depura qual o melhor e-mail do médico para ele receber aquilo. Eu, Tab Media, eu consigo enxergar quantos e-mails estão indo, para quais médicos estão indo, e a gente consegue ver níveis de taxa de abertura do médico. Então vamos imaginar que eu, representante, na melhor das hipóteses, visito um médico 10 vezes por ano. 10 ciclos, aquele médico que é importante para a minha estratégia. É isso aí. E aí eu visito o médico, faço uma senhora de uma propaganda, compartilho um material com ele, esse médico recebeu e esse fluxo do e-mail do médico entrou no funil. O que dá para a gente fazer de forma digital até a próxima vez que esse representante voltar nesse médico? Bom, primeiro, antes do que dá para fazer, acho que a primeira coisa que todo mundo entenda é que o representante ele é um ativo digital também. Ele é parte do digital, porque o digital não é uma fantasia da nossa cabeça. O digital é o que é. A gente não existe mais estratégia on e off. Se o representante está indo lá, ele é o ativo mais precioso de uma companhia, ele é um investimento maior de uma companhia, com certeza, ele tem que ser parte desse ecossistema, né? desse mundo que a gente está falando. Então você falou, ele está lá, ele fez uma propaganda, ele pode disparar um e-mail ali, ou pode disparar um e-mail da sala de espera, ele pode ter um gatilho de um material complementar que ele está usando ali com o médico, ele quer que o médico leia mais e fala, doutor, esse aqui não vai dar tempo de eu te mostrar, tal, mas eu tá indo pro senhor aí um artigo, uma separata que está indo no seu e-mail, né? Olha só que coisa interessante, porque é um homem que está ali fazendo uma propaganda, encostando numa pessoa face to face, com uma oportunidade, uma disponibilidade enorme, e ele está ativando outros canais. Agora, por que não você trazer outras coisas que ainda podem ajudar essa jornada, né? Você pode depois subir essa mesma informação ou informações complementares dentro do Instagram do médico. Puta, mas no Instagram, Luba, caramba, é rede social, pessoal, né? O médico não gosta. Sério, você tá nessa ainda? A gente acabou de falar que não existe distinção entre o físico e o digital. Para a rede social tem a rede que ele gosta de ver esporte, tem a rede que ele gosta de ver viagem e tem a rede que ele gosta de ver coisas profissionais. Não tem, é uma só. Então, assim, se você for pertinente, se você trouxer um conteúdo interessante, se você conseguir complementar essa jornada e ter uma visão global de CRM, né, a visão holística de tudo, onde você consegue enxergar o que foi que o representante fez, o que foi que a mídia fez, o que foi que o e-mail fez, e o que foi que o evento que você fez. Isso é CRM. Só que CRM todo mundo fala e ninguém faz. CRM é lindo falar. Nossa, é maravilhoso. A hora que você coloca no papel lá,
CRM não é uma ferramenta, é uma filosofia de vida, é uma forma. Eu ouço isso desde a época que eu trabalhava no saque da Merck, no lançamento do Vioxx. A gente falava CRM, 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 né? Naquela época a Isabel me ensinou CRM e a gente usava aquela... Eu lia muito os artigos da Martha Peppers e Rogers, que era o Marketing One-to-One. Cara, isso era 2000, nós estamos em 2022. Cara, nós 2050, quando nós vamos fazer isso? Porque assim, cara, não é tão difícil. É complicado? Óbvio que é. Você tem que mapear todas as coisas e ter uma visão analítica e falar, putz, cara, 60% dos meus clientes fazem a jornada, 30% não fazem, esse canal é para esse não é. Cara, é muita particularidade, é muita coisa. Mas a estratégia digital, ela não é uma grande loucura da cabeça de todo mundo. Ela é uma coisa complementar, ela é uma coisa que pode ser, inclusive, exclusiva para um médico que não é visitado. Ninguém tem braço para ir em todo o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Você tocou num assunto incrível que é... Eu lembrei de uma fala da Ana Contier no nosso episódio sobre educação corporativa, que era ela falando que tem coisas que não são de responsabilidade do treinamento. E às vezes eu tenho a sensação de que uma estratégia... a estratégia do digital não funcionou. Então eu vou dar 2 passos aqui atrás. Quando eu vejo um estudo de um laboratório X que diz que 50% do painel que ele visita está há 18 meses sem prescrever nenhuma molécula que ele tem no portfólio dele, o que o digital vai fazer por essa estratégia? Tem alguma coisa errada. O digital não vai resolver isso, cara. Nos 4 P's de marketing tem um problema anterior a tudo isso, né? Não é o P de promoção digital que vai resolver, então, né? essa é a conversa que... E aí eu volto aqui para uma coisa que a gente tem falado muito. Um projeto desse nos dá a oportunidade de falar coisas que às vezes não cabem dentro de uma reunião. É difícil falar isso aqui que eu falei dentro de uma reunião. Porque isso não é uma... Eu não tô... não tô colocando o dedo em nenhuma ferida. Eu tô fazendo como pessoa que depende da indústria farmacêutica, como pessoa que escolheu a indústria farmacêutica para criar os meus filhos, para trabalhar, para prosperar, para contribuir com esse ecossistema. Isso é uma coisa que me angustia. Então, essa conversa que a gente está tendo é... Quando a falta de fé no digital acontece porque o digital paga uma conta que não é dele, esse é o tipo de coisa que a gente tem que falar, né? O que faz parte da responsabilidade do digital, né? E às vezes paga a conta da novidade. Ah, isso aí, tá vendo? Ó, não era tudo aquilo que ele falou, tal. Aí você vai ver, o conteúdo é uma droga. Aí você vai ver, o produto está numa situação de preço totalmente errada. Tem um contexto enorme de coisas que a gente pode testar e colocar nos ambientes, mas como você falou, cada cabeça uma sentença. Cada um ali tem uma parcela de importância e responsabilidade que pode oscilar em torno de um projeto, mas o que eu acho engraçado é que ninguém faz uma análise mais completa de tudo isso. Tem gente, né? tem gente Sim, que faz, amigo, tem, fica tranquilo, tem né? bastante gente fazendo. A questão pra gente ter audiência, que a gente tem que ser mais polêmico. Então a gente fala que ninguém faz. Mas tem muita gente fazendo. Vocês me perdoem, assim, eu tenho um desprendimento muito grande, assim, de falar coisas que eu não pude falar durante 20 anos que eu trabalhei em vários laboratórios. Hora, né? Chegou a hora, né? Mas a grande questão, Luba, a gente tem tido muito essa conversa, eu falei isso no Pharmatech Conference, que quando a gente fala de um assunto como esse, ele pode ser uma verdade inconveniente, ou ele pode ser uma oportunidade incrível da gente fazer correção de rota, né? Com certeza. E aí volta para essa discussão, a gente está chegando, acredito, aqui na reta final desse episódio, e eu aproveito para compartilhar, para trocar com você que está assistindo esse podcast, que comentem, curtam, compartilhem. Se vocês, por algum motivo, quiser sugerir uma pauta ou promover uma discussão de um assunto para os próximos episódios, é para isso aqui, né, Luba? A gente tá para isso aqui, né? Cara, isso aqui é exatamente isso. Eu falei isso lá no evento.
Eu vivo disso também, eu adoro esse assunto. Como eu falei, trabalhei durante 20 anos em vários laboratórios, sou grato a tudo que eu aprendi em todos eles. Todos eles foram experiências muito enriquecedoras. Só que hoje é, eu tenho possibilidade, a gente tem possibilidade de discutir assuntos que talvez as empresas não possam ou não queiram ou não consigam discutir por questões que travam algumas coisas, mas que impactam diretamente nos negócios. Eu sou apaixonado por marketing farmacêutico, eu sou apaixonado por medicamento, eu sou hipocondríaco declarado, adoro Você é medicamento. farmacêutico, né, Luba? Sou farmacêutico, adoro medicamento. É, e assim, as formas de entender a divulgação de medicamentos, a forma ética de fazer isso, de como você leva medicamentos e leva produtos, lançamentos, produtos que estão esquecidos a patamares nunca antes sonhados, para mim é muito intrigante e muito estimulante. Eu sempre gostei muito disso tudo. Sempre, sempre. De todas as áreas que eu passei, de saque, fui um ano representante, fui em marketing durante muito tempo, fui um pouquinho treinamento durante 6 meses na Stifel. Eu acho tudo isso interessantíssimo, assim, dedicarei ainda a minha vida toda. Então, assim, os assuntos que vocês quiserem, o que vocês quiserem discutir, o que a gente tiver de convidado para chamar, de pessoas do Brasil, de fora do Brasil, cara, estamos abertos a sugestões, a ideias, porque, como eu falei, quero vender para vocês, quero continuar vendendo, mas eu quero uma venda saudável, eu quero felicidade para minha vida, eu quero coisas legais, projetos legais, coisas que vocês tenham necessidade. Entendo as questões políticas das empresas todas, as carreiras que vocês estão construindo, são ambientes muito complexos. Mas hoje eu estou aqui para representar tudo isso também, né? Assim, é um caminho diferente. Alguns de vocês, como eu falei lá também, podem vir a trabalhar com a gente um dia. A gente não sabe, né? São coisas muito complexas que a gente lida aqui nesse mundo farmacêutico. Mas vai ser um prazer, vai ser muito legal discutir tudo isso. E, putz, eu acho que instrumentos como esse podcast aqui, eu acho que num exercício meio de loucura, eu me imaginava nesses papos aqui, sozinho, conversando. Putz, se tivesse alguém para conversar sobre esse assunto, assim, assado, sobre visitação médica, sobre lançamento de produtos, sobre... Eu me imaginava, assim, tava lá dirigindo no carro, eu fazia o podcast comigo mesmo, né? Isso é incrível, né? Mas agora a gente tá realizando tudo isso, é muito legal, é muito Ô, Luba, divertido. uma coisa que eu acho que eu nunca te falei, eu cheguei em São Paulo em 2001. Pra quem tá assistindo, eu sou de Três Corações, sou de Minas, vim pra São Paulo para estudar. E eu tenho uns primos, não trabalham mais, na época eles eram propagandistas. E quando eu vim passar férias aqui em São Paulo, eu achava incrível o trabalho deles. Eles tão novos, tão jovens, com o carro da empresa, Glamour, não, glamour. andando bem arrumados e tal. E, cara, eu coloquei isso na minha cabeça, acho que com 15 para 16 anos. Eu falei, eu vou ser propagandista, cara, eu vou trabalhar nessa indústria. Ah, que legal. E... Só que nunca passei numa entrevista, cara. Nunca passei numa... não fiz muitos, mas nunca passei numa entrevista. E fui mexer com publicidade, propaganda, atendi outros mercados, mas o universo foi me levando para a questão da indústria farmacêutica e depois veio essa questão da Tab Media. E esse ano eu faço 40. Esse ano não, em janeiro eu faço 40, né? Dependendo de quando você estiver assistindo, esse episódio está sendo gravado em agosto de 2022, né, Luba? É isso aí. Final de agosto de 2022. E aí quando eu olho para trás, toda a minha carreira profissional, que eu sei, os meus contatos, cara, estão todos dentro da indústria farmacêutica. Então, é o mais genuíno possível o esforço e as minhas preces para que esse mercado prospere cada vez mais. Porque é o que eu sei fazer, cara. Pois é, eu também, cara. Eu adoro tudo isso, não pretendo largar isso de maneira alguma. Acho muito legal também. Desde que eu fiz farmácia, acho que desde o primeiro dia de faculdade, quando eu entrei na empresa júnior, eu entrei no departamento de marketing da empresa júnior. Porque eu achava,
cara, ninguém vai falar de como faz para vender esses negócios todo aqui, medicamento, puta que legal, mas e aí? E na USP ninguém falava de marca, os caras só falavam de molécula, né? Obviamente, eu acho que durante 6 anos de faculdade ali, eu nunca ouvi falar uma marca de medicamento nenhum. Então, ou isso eu vou atrás e aprendo sozinho, né? E tem sido assim até hoje, ou eu não vou aprender, porque ninguém fala aqui de como vai vender e tal, não estavam preocupados com isso, né? Eles estavam preocupados com a parte farmacológica, que é linda, maravilhosa, adoro também. Mas eu estava querendo saber como é que fazia para vender. E aí eu entrei na empresa Júnior lá na Farma Júnior para aprender como é que era isso daí, como é que era marketing, o que que era marketing, de onde vinha. Logo fui fazer pós, tal, não sei o quê, porque eu acho, inclusive como ciência, né, que é um pouco isso que a gente mostrou aqui, de olhar dados e tirar conclusões, hipóteses, né, de experimentos que a gente faz de marketing, é tudo muito parecido. Então a ciência farmacêutica, ela se mistura com a ciência de marketing muitas vezes. E quando a gente entende, mas por que que essa indústria existe? Quando a gente olha, principalmente no Brasil, um país com tantos desafios sociais, é uma indústria que promove saúde, que através de ciência e tecnologia produz maior qualidade de vida para as pessoas. Então é um mercado que eu tenho muito orgulho de trabalhar, de participar. Eu também. E esses questionamentos que a gente faz é para que isso possa ser melhor, para que isso possa ser potencializado e promover acesso e saúde para mais e mais milhões de pessoas. Eu sempre fui muito crítico desse mercado todo, assim, todos os lugares. Eu sempre fui o chato, sempre fui o louco, sempre fui o cara que achava que sempre dava para fazer de um jeito diferente. Mas olha a quantidade de acesso, né, que a gente tem tido a medicamento, a quantidade de farmácias que a gente tem no Brasil, quantidade de farmácias de manipulação, que é um mercado que eu tenho cada vez mais estudado e olhado com carinho. O cuidado farmacêutico, a farmácia como ambiente de saúde, né? Como hub para várias coisas. Olha só as vacinas indo para a farmácia, né? As questões de diagnóstico, né? De diabetes indo para a farmácia, os devices. Ali acabou cada vez mais se tornando um ambiente de saúde, onde você vai entender o que você tem que fazer. Então, assim, pode ser que uma farmácia, uma cidade muito pequena, ela não tenha um hospital, mas uma farmácia ela tem. É verdade. Né? É verdade. Ela não vai ter um centro de saúde maravilhoso, mas vai ter uma farmácia. E bem ou mal, o cara vai ajudar, desde o farmacêutico ao balconista, vai ajudar aquela pessoa, vai trazer saúde, vai trazer moléculas que hoje em dia são muito comuns, que salvam vidas, né? Salvam muitas vidas. Luba, eu não vou falar o nome da cidade, porque é perigoso isso. Tem essa questão de hater, o prefeito pode falar que eu fiz alguma colocação inadequada, mas quando eu era adolescente eu fui jogar numa cidade que quando o ônibus entrou na cidade, eu vi 2 placas. Já temos Coca-Cola, em breve Babalu. Era uma cidade que devia ter 3.000 habitantes e tinha uma farmácia, cara. Tinha uma farmácia. Essa questão do acesso à saúde, a conexão, o acesso a tratamento, isso é uma coisa muito notória, cara. É revolucionário, né, cara? Assim, é muito legal. E o jeito brasileiro de lidar com saúde, né? Desde o SUS, né? Que é uma jabuticaba do bem, assim, eu acho, né? Tipo, é uma senhora jabuticaba do bem, cara. Uma jabuticaba do bem que a gente tem. A farmácia é outra entidade. Porque você vai pra fora, você vê coisas assim, fala, legal, eu acho interessante. Eu gosto de, em todo lugar que eu vou numa farmácia, né? Então, eu vou pros Estados Unidos, eu vou à farmácia. A gente pode indicar aquele documentário do Michael Moore lá sobre claro. Depois a gente coloca na descrição, ele explica como que é o sistema de saúde americano. Cara, é pra ter muito orgulho do que é o SUS no Brasil, cara. Eu acho. Mas muito. Eu acho também. E quando eu estudei o SUS na faculdade, assim, eu olhava, cara, não é possível que isso é assim, né? Com todos os problemas que existem, né? A gente não tá falando que a gente tá vivendo na Disney, não, mas para um país do nosso tamanho, a gente ter um sistema assim e que funciona minimamente, né? Tipo, eu acho que na questão das vacinas, principalmente, acho que ficou muito claro tudo isso, mas em várias e várias outras questões também ajuda muito. Mas todo lugar que eu vou, eu quero visitar, eu quero olhar, me chama atenção, né? É o que a gente trabalha. Então, vou para a Europa, qualquer lugar, qualquer cidade sul-americana, eu entro numa farmácia, eu quero ver. Diz muito sobre a cultura de um lugar, né? Sim. Farmácia e supermercado, eu acho, cara. Você olha assim, quais são os produtos, o que vende, o que não vende.
No México você tem lá uma prateleira enorme lá de produto para hemorroida e antiácido, né? Por que será, né? Tão pouca pimenta. Eu trabalhei em empresa indiana, os caras conversavam muito comigo sobre isso. Essas culturas de visitação médica ao longo do mundo também eu acho super É interessante. impressionante, cara, é Né? impressionante. Como muda os sistemas de saúde, quem paga, quem não paga, de que jeito que o dinheiro entra, que o dinheiro sai. Cara, é muito, muito maravilhoso. Eu gosto demais de tudo isso. Muito bom, garoto. Estamos chegando ao final desse episódio. É o episódio que fecha a primeira temporada do Pharmatech Talks, que é esse review. A nossa proposta foi produzir um episódio com todo o palestrante do Pharmatech Conference para que a gente pudesse dar mais elasticidade, mais profundidade aos temas que foram abordados lá no Pharmatech Conference. Queria te agradecer, Luba. Obrigado, meu parceiro eu ia falar de pancada, né? Pancada também. Meu parceiro de bancada. Obrigado pelo convite do projeto. Imagina, eu que agradeço, Thiago. Foi muito legal. Acho que agora a gente começa a entender, né, que caminhos que a gente vai tomar aqui com o Pharmatech Talks. A gente gerou conteúdos muito legais e vem grandes novidades aí pela frente. Acho que está só começando esse mundo todo aqui, esse espaço que a gente tem para falar, do jeito que quiser, a hora que quiser, o que quiser, né? É muito gostoso. Obrigado, Thiago. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado, Valeu, gente. galera. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.